Muito bom dia no programa Escolhas que Transformam, comigo, Mai Martins, que sou terapeuta integrativa. A gente sempre fala de autoconhecimento e técnicas de bem-estar, porque, convenhamos, a mente é tudo hoje em dia. Se você não tá com a sua mente em ordem, eu duvido que muitas áreas da sua vida ficarão um tanto quanto desconfiguradas. Então aqui, nesse momento, que é super rapidinho, vocês vão ver, o programa passa muito rápido. Fica aqui comigo no YouTube, vai comentando, vai interagindo, vai também trazendo pautas para que a gente possa conversar um pouco mais, vai interagindo também pelo WhatsApp da rádio e bora lá trazer, exemplificar, trazer exemplos para que vocês possam viver uma vida mais leve. Mais leve não, vou trocar esse leve, porque muitas vezes a vida não é tão leve. E tá tudo bem, e faz parte, tá certo? Se a vida não tá tão leve por aí, é porque você tá vivendo, é porque você tá encarnado, é porque você tá nessa experiência humana e tá tudo certo. Vamos supor que essas estratégias de autoconhecimento que a gente traz aqui no programa, elas deixam a vida mais inteligente. Eu acho que é isso. Você vai sabendo lidar melhor, vai ter mais jogo de cintura, você vai expandindo mais a sua consciência, você vai lidando com os seus desafios da vida de forma diferente, você não vai vivendo de um modo tão engessado. Quando um desafio aparece, você sabe agir com muito mais flexibilidade, porque, acreditem, a flexibilidade depende muito do seu conhecimento, daquilo que você sabe, daquilo que você carrega de bagagem, daquilo que você já viveu e experienciou com outras pessoas. Então, tudo isso você vai adquirindo virtudes e vai se tornando uma pessoa muito melhor. Vai se tornando uma pessoa que sabe lidar melhor com as pessoas ao seu redor, sejam familiares, sejam amigos de trabalho. E isso não significa você não ter desafios, ou seja, você não ter discussões, você não ter, não concordar com essas pessoas. Tá tudo bem se você não concordar, tá tudo bem se alguma discussão vir à tona. O importante é que você utilize as estratégias que eu passo aqui para resolver, para dissolver, para não ficar sendo um acumulador de conflitos. Quem aqui conhece, né, os acumuladores de conflito? São pessoas que geram muita desordem, que geram muito caos na vida das pessoas. E eu vou falar um pouco mais sobre isso também, né? E vocês podem ir colocando aí também, tá? Na mídia onde vocês estiverem ouvindo através da rádio. Vocês conhecem algum acumulador de conflitos? Todo mundo conhece, eu tenho certeza. Aquela pessoa que já brigou com todo mundo da família, que no ambiente de trabalho também briga, discute com todo mundo, e essa pessoa, ela acaba sendo um acumulador de conflitos. Então, gostaria que vocês analisassem também se vocês são grandes acumuladores de conflitos. Porque só olhar para o outro é muito simples, muito fácil. Agora, olhar para si é essencial. É essencial, é excepcional. E é mais difícil, né? Quando a gente olha pra nós. Só que o outro é um espelho do que a gente é. Então, sempre que você vê alguma coisa no outro, observe, aproveite, faça esse convite. O que eu tenho em mim? O que eu posso mudar em mim? O que eu posso alterar em mim? Como eu posso olhar pra mim de uma outra forma? O outro é um espelho, é um convite pra que a gente olhe pra gente. Então, quem aqui conhece esse acumulador de conflito? Aquela pessoa que tá sempre discutindo, sempre brigando, sempre em crise. Essa pessoa, ela tá confusa dentro de si. Essa pessoa, ela tá bagunçada dentro de si. Por isso que ela age desta forma. Por isso que ela tem esse comportamento. E se você se identifica dentro disso, eu vou convidar você a aplicar tudo que a gente fala aqui. Porque cada programa, cada pauta que a gente traz aqui, como eu disse, o programa é rapidinho. Se você for ouvir o programa é rápido, o programa é leve, o programa passa rápido. E traz estratégias de bem-estar eficazes para você aplicar no seu dia a dia e ter uma vida mais leve. Então, já vou trazer aqui uma estratégia, uma ferramenta para você ouvir, para você que conhece um acumulador de problemas. Primeiro, se possível, afaste-se dessa pessoa. Sim, pode doer esse tema, essa solução, entre aspas, mas é uma solução muito eficaz. Então, se você vê que é uma pessoa que ela sempre tá arrumando uma discussão, afaste-se dessa pessoa. Porque, entenda, você não vai mudar essa pessoa. Então, o segundo ponto de solução aqui, de ferramenta que você pode aplicar é: afaste-se na medida do possível. Nem em todas as relações será possível esse afastamento, mas veja, aplique isso dentro da sua realidade. E segundo, não vai mudar. Sim, essa pessoa não vai mudar. Então, o segundo passo é você parar de tentar fazer com que a pessoa mude. Então, às vezes, você quer ficar conversando com a pessoa, você quer ficar convencendo a pessoa de que ela deve mudar o comportamento dela, você quer ficar trazendo conhecimentos que você tem, você quer ficar dando indiretas. Não adianta, a pessoa não vai mudar se ela não escolher mudar. A pessoa não vai mudar se ela não olhar de forma consciente pra ela mesma. Não tem como, ela pode estar até inserida dentro de inúmeros conhecimentos sobre o emocional, espiritual, intelectual. No entanto, se ela não escolher mudar, não adianta.
Ela não vai mudar. Acredita em mim. Eu, terapeuta, já atendi mais de 1000 pessoas, tenho conhecimento nessa área, não só técnico, mas também de vivência, né? Eu, apesar de ser terapeuta, isso não me mina de viver a experiência humana, ou seja, de ter desafios, de ter problemas, de ter questões. Então, eu vou convidar vocês a desistirem de mudar o outro. E isso é muito comum nos relacionamentos, né? Essa desistência. Então, eu convido vocês a essa desistência, viu? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma live aqui no meu Instagram. Meu Instagram é @maimartins, com ponto S no final. Desista de mudar o outro. O outro não vai mudar só porque você quer que ele mude. O outro vai mudar quando ele tiver motivação suficiente dentro de si. E essas motivações, elas podem ser das mais variadas possíveis. Pode ser conseguir um cargo novo, pode ser não perder um casamento, pode ser das mais variadas possíveis, como eu disse. Mas o outro só vai mudar se ele tiver essa motivação interna. Não é você falando 1000 vezes com o outro porque ele tem que mudar um determinado comportamento. Não é você comparando o outro com alguém que você admira, com um comportamento que você admira, que vai gerar essa transformação. Não é, acredite em mim. O que vai de fato fazer com que os seus relacionamentos interpessoais, amorosos, melhorem é você ter essa clareza de que você não muda o outro. Então escolha quem vai ficar na sua vida. Você tem esse direito de escolher quem ficará na sua vida. E os relacionamentos que você, de certo modo, acredita que você não pode escolher permanecer na sua vida, tal como os relacionamentos familiares. Então, os relacionamentos familiares você não consegue escolher, né? Muitas vezes você tem que lidar com a sua mãe, você tem que lidar com o seu pai. Mas mesmo nesses relacionamentos onde você sente que você não pode excluir, você não pode deixar de lado, também é possível você diminuir o contato. É possível. Mesmo se você tiver que cuidar dessa pessoa todos os dias, é possível diminuir o contato. Você, analisando a sua própria realidade, vai conseguir mensurar. Porque essa diminuição do contato dessas pessoas que são problemáticas, dessas pessoas que trazem esse fator estressor para sua realidade, vai ser crucial para o seu bem-estar, para sua harmonia também mental. E quando você cuida do seu bem-estar, da sua harmonia mental, você consegue produzir mais no trabalho, você consegue sentir mais prazer no corpo, você consegue viver melhor, você consegue se relacionar melhor, você consegue ter leveza na vida. Leveza, vou trocar esse nome, né? Já falei 2 vezes aqui. É porque é um costume, né? Muitas pessoas falam dessa leveza. E muitas vezes a vida não é leve, muitas vezes essas dinâmicas do dia a dia, elas não são leves. E tá tudo bem. Não é um erro. Hoje, as pessoas tendem a se comparar muito. Porque dentro do recorte dos stories, ou seja, dentro daqueles minutos, porque se você for calcular todos os stories que as pessoas postam, vamos pegar a pessoa que mais posta no seu Instagram. Se a gente for calcular a quantidade de minutos que você viu do dia dela a partir dos stories postados, vai dar aí no máximo 30 minutos, 20 minutos. No máximo 20 minutos. Então, não é muito tempo que você vê. Não é muito tempo que você vê. Érica, se você é a Érica, que trabalhou comigo quando eu era adolescente, se sim, por favor, comenta aqui, por favor. Então, essas dinâmicas, elas acontecem. Elas acontecem. Parei aqui pra mandar um beijo pra Érica, porque se for ela, um beijo, Érica. Eu lembro de você. Então, essas dinâmicas, elas acontecem. Oi, isso mesmo, um beijo, um beijo. Érica, toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tenho um programa na rádio, Antena 8, pra falar de autoconhecimento e bem-estar. Então esse programa se chama Escolhas que Transformam, que é o programa que tá acontecendo agora. Então sintoniza com a gente aqui, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, eu sempre posto nos meus stories, tá? Então se a gente for ver os stories de todo mundo, daquela galera que posta muito, não vai dar muita coisa que você viu da vida da pessoa. E aí, a pessoa, normalmente ela só posta o que é leve, o que é tranquilo, o que é bacana. Normalmente, a pessoa, ela não posta aquilo que não é bacana. Normalmente eu posto, porque eu acredito que através da dor a gente também pode trazer aprendizados. Eu, como terapeuta, eu tenho esse dever de passar, de servir, de transbordar, que através das dores nós também temos aprendizados. Então é crucial que você, que tá ouvindo, que tá assistindo, seja por qual mídia for, entenda que não há como comparar 20 minutos da vida de alguém que você viu pelos stories com a sua vida, que você vive ali 24 horas. Então, quanto menos você comparar, e sim, você pode admirar. Então, as redes sociais, elas são excepcionais pra gente admirar o outro. O que será que o outro tá fazendo que se eu fizesse, agregaria na minha vida? Sempre que a gente usa perguntas inteligentes, a gente agrega muito na nossa história. Então, se você viu alguém na sua rede social que gerou um nossa, que bacana, ao invés de você ceder ao instinto de, às vezes, julgar, de, às vezes, comparar, como seria você
ter essa ferramenta um pouco mais inteligente da pergunta. Então, o que essa pessoa tá fazendo que se eu fizesse na minha vida, seria bacana? Então, como que eu posso implementar isso? Às vezes você pode implementar isso com uma microação. Muitas vezes as pessoas se enganam, se confundem, porque elas acreditam que elas devem focar nas grandes ações. E aí isso mina a autoestima delas. Isso mina a autoestima, isso mina o seu corpo, isso mina o seu cérebro. Porque quando você foca nas grandes ações, normalmente você não consegue. Normalmente você não consegue. Normalmente nós humanos não conseguimos. Isso é normal, isso é comum. Então vamos supor aqui, você é um empresário, e você focou em uma grande meta de vendas, E aí você não atinge. Você fica completamente frustrada. Porque você não focou nas microações. Então o que você tem que implementar diariamente para que dia após dia você alcance esse grande objetivo e tire os seus olhos desse grande objetivo? Então vamos colocar aqui que você é mãe. Então você quer, dentro do seu projeto de maternidade, porque a maternidade é um projeto não remunerado, mas muito útil à sociedade, né? Vou trazer vários projetos aqui para que vocês possam entender isso. Então vamos colocar um projeto de maternidade ou de paternidade, né? Então dentro do seu projeto de maternidade e paternidade, que não é remunerado, mas é incrível para a sociedade, porque você, na teoria, deveria estar ensaiando essa criança para ser um adulto funcional, que vai criar, que vai servir o outro. Não que vai ser um super-herói, mas que vai incentivar e criar o bem na sociedade. Através das virtudes, você gostaria de estudar. Então, você já foca que você vai estar formado naquela área, naquele curso, dentro do seu projeto de maternidade. Aí você se frustra, porque você não tá. Você no dia a dia percebe que não dá. Seu filho vai chorar, sua filha vai chorar, você tem que levar pra escola, e aí ele fica doente, aí não dá. Então, como seria você focar no micro? Então, o que você pode implementar na sua semana dentro desse projeto de estudo que é possível de cumprir? Então, por exemplo, quando seu filho tá na escola, normalmente as crianças ficam na escola por 6 horas. Olha, alguém para estudar durante 6 horas tem que ser, assim, uma super pessoa. Uma super pessoa. Então, vamos colocar apenas 2 horas. Então, 2 horas que você vai estudar enquanto seu filho tá na escola. Isso é super possível, entende? Se dentro da sua realidade você analisa que mesmo o filho estando na escola não é possível porque você tem que fazer N coisas, coloca apenas 20 minutos. Então, durante 20 minutos, você vai colocar um tempo como se você estivesse prestando serviço para alguém. Tipo assim, você é um CLT de você mesmo. Eu costumo chamar isso da voz da ordem. Quanto mais a gente tem a nossa voz da ordem em dia, melhor. Mais a gente consegue fluir e entrar nesse processo de produtividade. Então, bora lá. Bora, e você que tá ouvindo no YouTube, no Facebook, na rádio e pelo Instagram, identifica dentro de você qual é a sua voz da ordem. Então, às vezes, você tá com a voz da ordem um pouco fraca. E essa voz da ordem, se a gente fosse esticar um pouco mais, seria a voz do nosso pai. Então, é aquela voz do... Bora, eu tenho que fazer até tal hora. Eu tenho que olhar até tal hora. Eu tenho que acompanhar tal conteúdo. Eu tenho que estudar tal coisa. Então, você ter isso é muito bom. Mas você tem que ter um horário pra desligar isso. Porque senão a probabilidade de você entrar no burnout é muito alta. Então, você tem que ter um horário pra desligar. Eu, Mayara, desligo isso às 6h30. Foi muito difícil eu chegar nesse desligar às 6h30, tá? Não foi assim. Ai, eu disse que eu ia desligar às 6h30 e às 6h30 eu desligo. Não, eu acho que demandaram anos pra eu conseguir desligar às 6h30. E vira e mexe eu não desligo. Então tá tudo bem, é um processo. Mas é importantíssimo que a gente desligue essa voz da ordem e comece a também ter uma lacuna para relaxar, uma lacuna para não fazer nada, uma lacuna para fazer o que a gente gosta. Porque esta lacuna é a lacuna que vai permitir que o seu cérebro, o seu corpo, tenha criatividade. A criatividade, ela brota a partir do instinto do relaxamento. Então, quanto mais relaxado você tá, mais criativo você é. Quem tá ouvindo, costuma dizer que não é criativo? Você não é criativo, né? Você fica afirmando pra você, eu não sou uma pessoa criativa. Eu não tenho criatividade. Não, isso não é verdade. Você só não tá relaxando intencionalmente o suficiente pra que a sua mente produza ideias pra você. Só isso. Então, se você ter sempre estratégias de autoconhecimento e de bem-estar que vão conduzindo você sempre vai estar no flow. Você sempre vai estar produzindo. Você sempre vai estar criando. E é essa a proposta aqui. Tanto a proposta do meu perfil, no @maimartins, com ponto S no final, tanto a proposta do programa, Escolhas que Transformam. A gente sempre traz estratégias para que vocês relaxem. Então, tudo que a gente fala aqui nos programas, você consegue aplicar na sua vida. Isso é ótimo. Eu recomendo também que vocês assistam os programas passados, programas que vocês perderam. Lá no YouTube fica tudo salvo. Você consegue até ouvir em 2x, olha só. E pulando ali para as partes mais importantes. Mas não deixa de ouvir, de comentar, de interagir comigo também através do Instagram.
@maimartins, com ponto S no final. Eu espero você interagindo lá comigo, seja através do YouTube. Eu sempre tô ligadinha nos comentários do YouTube, viu? Quem comentou os programas passados, eu sempre respondi. Então, se você tem algum problema, algum desafio, alguma questão que esteja acontecendo na sua vida e você queira também trazer, compartilhar, coloca lá pra mim, tanto no Instagram quanto no YouTube, e vai ser um prazer contribuir com você, responder a sua pergunta, e quem sabe sua pergunta vira até pauta aqui no nosso programa. Olha só, que especial, né? Você ser pauta aqui do nosso programa. Então, interaja com a gente, comunique lá conosco, e vai ser muito, muito, muito bacana. Vamos trazer agora uma pauta muito interessante, que eu vou trazer agora nesses 15 minutinhos finais. O programa passa muito rápido, como eu falei pra vocês, que é sobre algo que tá muito em alta, que é ansiedade, burnout e estresse. Como o corpo pode ajudar a mente a respirar. Agora, tá saindo várias leis a respeito desses temas, e é interessante que a gente traga aqui pra rádio, pra você, ouvinte, ter uma maior conscientização disso. Por quê? A conscientização da depressão e estresse, burnout e ansiedade, enfim, das patologias mentais, elas não são ainda tão claras quanto uma patologia como a diabetes, como a pressão alta. Só que antigamente a medicina, ela colocava pressão alta, diabetes, e é isso. Ela tem um diagnóstico no corpo. Mas também essas doenças, elas escondem doenças emocionais. E hoje, com o avanço dos estudos, até mesmo da medicina, a gente consegue compreender que quem tem diabetes também carrega inúmeras patologias mentais. E antes do seu corpo explodir, a sua mente já está explodindo. Só que a gente é acostumado a colocar panos quentes, a não tratar. Então trate isso. E é possível tratar, acredite, através de exercício físico, de caminhada. É possível tratar através de bons relacionamentos, para aliviar os sintomas de ansiedade, estresse crônico, burnout, que vai promover mais clareza emocional, saúde mental e energia. O corpo fala o que a mente silencia. Então a gente vive numa era de excesso. Excesso de informação, excesso de produtividade, autocobrança, excesso de tudo. E a gente não é acostumado a colocar realmente limite na nossa mente. Então, um limite pra gente descansar. Qual horário que você descansa? E segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população sofre com um transtorno diagnosticado de ansiedade. Isso é um apontamento muito interessante, que a gente pode olhar e perceber como está influenciando a nossa vida. E o burnout foi oficialmente reconhecido pela OMS como uma síndrome ocupacional. Sintomas de exaustão extrema, distanciamento do trabalho, baixa realização profissional e pessoal, tudo isso vai gerando essa mente que não se sente realizada, não se sente feliz, não se sente próspera. E isso vai criando um acúmulo mental. Então a relação corpo-mente, mover-se, você vai movimentando também tudo isso. Emoções não moram só na mente, elas se instalam no seu corpo. Então aí eu ouço muitas clientes falando, do nada meu corpo parou. Não foi do nada. Foram anos de você silenciando as suas emoções e a sua mente para dar conta de todas as funções. Então o convite aqui é que você se trabalhe. E se você precisar do meu auxílio para isso, você pode me chamar também no Instagram, @maimartins, ou no WhatsApp que aparece na tela, para que nós possamos marcar uma sessão onde a gente vai analisar o seu momento atual e trabalhar as suas questões. Ver um caminho viável para você, para esse tratamento. O WhatsApp é o 11 97889 5827. 97889 5827. O DDD é 11. Para que você possa trabalhar essas e outras questões. Porque quando a gente acumula estresse e não descarrega da forma correta esse estresse, o corpo adoece, com insônia, tensão muscular, irritabilidade, compulsão alimentar, doenças psicossomáticas, e o movimento físico ativa neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, a endorfina, que são reguladores naturais do humor e da motivação. Então você que se sente para baixo, se sente desmotivado, como seria você trabalhar mais isso, trabalhar mais atividade física? Dados e estudos que confirmam o poder do movimento já estão em evidência. O estudo da Harvard mostrou que 15 minutos de caminhada por dia, expondo ali ao sol, podem reduzir o risco de depressão em 26%. Então, olha só, você caminhar, você se permitir fazer as coisas andando ou de bike, pode promover melhor qualidade de vida. E a Universidade de Stanford também descobriu que caminhar na natureza, mesmo que seja por 30 minutinhos, reduz significantemente a ruminação mental, que é um gatilho da ansiedade. Bora falar da ruminação mental? O que é a ruminação mental? É quando a gente tem tantos pensamentos que a gente fica ruminando. Então são tantos. E a gente às vezes cria até histórias pra responder ou pra
pra responder, pra falar ali com as pessoas. Eu tinha um professor de literatura que ele denominava isso como a síndrome da escada. Então, quando você tá numa discussão, bate a porta na cara da pessoa, quando você desce as escadas, você começa a ruminar diálogos que você possivelmente falaria pra aquela pessoa e você não falou. Quem já não viveu isso? Conta pra mim. Então, isso é interessante. Caminhe, ande pra diminuir a ruminação mental, que faz muito mal pra mente e pro corpo. Então, a prática de atividade física ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela segurança, pela calma, diminuir ali a ativação, o nosso sistema de alerta, de detectar perigo. Então, é quando o nosso sistema entende que a gente pode descansar. E tem algumas dicas práticas que eu quero deixar aqui pra você nesses últimos minutos, mesmo que você tenha pouco tempo, mesmo que você trabalhe muito. Caminhe de 20 minutos por dia, se possível ao ar livre, se possível tomando ali um banho de floresta. O que é o banho de floresta? É quando você vai pra um lugar cheio de árvore, sabe? Um parque que tem muita árvore, uma trilha que tem muita árvore. Você toma ali um banho de floresta. Você começa a ter presença ali, né? Você começa a ter esse contato com a natureza. Então, mesmo que você esteja cansado, caminhar vai te dar energia, não vai tirar a sua energia. Fazer pausas conscientes no trabalho. Então, levantar, alongar os ombros, mexer o pescoço, respirar. Seu corpo agradece, sua mente também. Inclua movimentos prazerosos na rotina. Pode ser uma dança, um exercício físico, fazer jardinagem, alguma coisa que você gosta. Porque movimento também é alegria, movimento também é descanso. Às vezes, você acha que você é uma pessoa que não consegue descansar porque você não consegue ficar parado. Mas, fazer hobbies, ter hobbies. Inclusive, eu até fiz uma coluna pro Litoral em Pauta, que é um dos jornais aqui da região, que eu falei muito sobre hobby. Então, assim, qual o seu hobby? Então, evite ficar mais de 50 minutos sentado sem se mexer. Muitas vezes é muito impossível, principalmente para quem trabalha como motorista, né? Mas tente, na medida do possível, fazer micromovimentos ao longo do dia. E isso também previne muito questões musculares. Respiração e alongamento, isso é muito, muito, muito importante. Então, todas essas estratégias, elas são dicas que você pode acolher pro seu dia a dia, que vai trazer pra você mais longevidade. Ou seja, você vai viver mais, você vai viver melhor. E você vai fazer dessa vida uma vida linda de se viver. Porque muitas vezes você vem carregando um fardo em viver. E o objetivo do programa também é que você tire esse fardo. Você descarregue esse fardo. Que você não precisa carregar tanto esse fardo. Você pode resolver e tirar essa mochila que tá tão pesada. E você pode ir tirando pedras dessa mochila. E essas pedras são os seus traumas, são os seus bloqueios, são as suas questões. E é possível você viver uma vida mais saudável, uma vida onde seus relacionamentos familiares não são tão tensos, uma vida onde seus relacionamentos amorosos podem ter leveza, você pode se sentir amada, você pode viver uma vida profissional onde você se sente bem. Acredite nisso, acredite. Mas para isso é preciso que você tire dessa mochila cada pedra, tire pedra por pedra e resolva as suas questões emocionais. E você não é só seu corpo. O seu corpo dá sinais que a sua mente e o seu espírito já estavam sinalizando há anos, há décadas. Não são de dias, é anos e décadas. Então, quando um problema surge, esse problema ele já está há muitos anos aí. Você que não deu atenção devida, por acreditar que outras coisas eram mais importantes do que você mesmo. Então, quanto desde a sua infância você acreditou que você não é relevante, você tem que se colocar em segundo, terceiro e último lugar. E isso foi minando a sua vida, minando a sua história. Então agora é tempo de fazer diferente, independente de sua idade. É tempo de fazer diferente. O seu corpo, ele tá o tempo todo te chamando pra casa, pro cuidado. E o cansaço extremo não é normal, a ansiedade constante não é a sua identidade. Então muitas pessoas já colocaram ali a ansiedade como parte da sua identidade. Isso não é verdade. A ansiedade ela é uma resposta a todos os estímulos do ambiente. A cura, ela não começa sempre num consultório de terapia. Muitas vezes ela pode começar em um passo, em um alongar, em uma pausa, em uma mudança de hábito, em um caminhar. E você, aí do outro lado, como anda a sua relação com o seu corpo? Você se permite mover ou você vive travado? Você vive na correria? Então essa coisa de viver na correria, né? Principalmente você que vive em São Paulo, os paulistas têm muito isso, né? De viver produzindo, viver na correria. Isso é muito bom, isso é muito incrível. A gente produzir, a gente servir, a gente transbordar no mundo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente vive. É muito bom. Mas é importante também que a gente olhe pra gente, a gente olhe pro nosso bem-estar. E este é o convite. Então eu vou convidar você aí, ouvinte, que tá do outro lado da tela, ou do outro lado da rádio, que olhe pra si, que olhe pro seu corpo, que o seu corpo é sim prioridade, que o seu corpo é sim um movimento de bem-estar, que o seu corpo é sim um movimento de cura.
Então, as emoções, elas moram no seu corpo. Não negligencie isso. Não olhe isso como algo banal, algo trivial, porque não é. Porque literalmente não é. Então, sobretudo na sociedade contemporânea, onde as pessoas hipervalorizam o trabalho, é também importante que a gente hipervalorize o cuidado com a gente. Porque hipervalorizar uma coisa não exclui também. Valorizar uma coisa não exclui não valorizar a outra, né? Você não desvaloriza algo quando você valoriza uma outra coisa. Então, cuide de si, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, porque eles são portais de cura e veículos pra você aqui na Terra. Então, um grande beijo. A gente já vai caminhar pra encerrar o programa. E compartilhe esse programa com pessoas que você acredita que vai fazer sentido, os temas falados ou os temas que serão falados no futuro. Lembrando que o programa Escolhas que Transformam sempre fala de estratégias de autoconhecimento para facilitar o seu dia a dia. Facilitar a sua vida profissional, facilitar a sua comunicação, facilitar a sua vida de modo geral. Então, muito obrigada pela sua companhia. Um grande beijo.